Peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, vamos ler os versos 10 a 20. Efésios capítulo 6, nós leremos dos versos 10 ao 20. Como eu disse, o tema da pregação de hoje é a armadura de Deus. E eu vou estar fazendo um voo panorâmico por esses versículos, dando aos irmãos uma visão mais geral do que significa e das implicações desses 10 versos que nós vamos ler. Nos próximos domingos à noite, outros irmãos estarão pregando nesse texto, trazendo de forma específica cada equipamento da armadura de Deus. Nós vamos poder ver isso de forma mais individualizada, mas hoje eu vou fazer esse panorama. O título da pregação é a armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos graça diante da Tua palavra, a revelação verdadeira. E nos conduz, Deus, com disposição para fazermos aquilo que precisamos fazer. No nome de Jesus. Amém. Você já esteve numa batalha? Uma batalha de verdade. Não é brincadeirinha de criança, não. Você já teve? Defendendo um país de um inimigo, realizando uma operação, perseguindo um ideal. Batalha séria, com espada, escudo, arco e flecha. Baixas entre as fileiras, escassez de alimento e muitos ferimentos. Você já esteve em algo desse tipo? Talvez eu esteja alguns anos ultrapassados, né, com todas essas coisas. As guerras de hoje estão mais para bombas nucleares, armas químicas, drones, inteligência artificial, tecnologia pesada utilizada para matar e para destruir. Mas você já esteve em algo assim? Talvez você vai responder: claro que não, pastor. E graças a Deus. Não sei, talvez alguns dos irmãos militares possam se chegar perto disso. Talvez não. A maioria não, né? Está no computador e fazendo o projeto. Não zoe os irmãos militares. Provavelmente a resposta é assim. Claro que não, óbvio que não.
Como é que a gente vai estar num negócio desse? Isso não está na nossa realidade, né? Nós conhecemos isso, mas nós nunca estivemos lá, e eu sei. No entanto, nessa série de pregações em Efésios 6, irmãos, você será conduzido através de uma batalha. Você será conduzido pelo campo de batalha. Não é uma batalha entre carne e sangue, e com todas essas coisas literais que eu descrevi aqui, mas é uma batalha. É uma batalha espiritual. Mas não se iluda, né? Porque não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, contra um inimigo físico, que ela não seja real e perigosa. Você precisa se precaver desse erro e ter atenção durante essa batalha, porque ela é difícil, ela é perigosa e ela é real, ela é concreta, sim. E nós só conseguimos vencê-la se tomarmos das armas de Deus. Esse é o grande ponto aqui. De forma mais específica, nós só conseguimos vencer essa batalha se tomarmos de toda a armadura de Deus, como nós acabamos de ler. E esse é o tema da nossa série. Nós vamos ver cada equipamento aqui de forma individual, fazendo um voo panorâmico, mas durante 2 meses nós vamos ser direcionados para Efésios 6, de 10 a 20, para que aprendamos e para que internalizemos este ensino da palavra de Deus. Só que hoje, de modo bem mais específico, você vai ver que na batalha espiritual nós devemos usar de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes contra o inimigo. Esse é meu resumo da pregação de hoje. Se você quiser anotar, você só tem mais uma chance. 3, 2, 1 e... Na batalha espiritual, nós devemos usar de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes contra o inimigo. Mas antes de entrar nos pontos, que serão 3 para a pregação de hoje, deixa eu te dar um pouquinho aqui do contexto de Efésios 6, para você saber onde você está pisando aqui. O contexto dessa passagem de Efésios 6, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, trabalha com uma questão muito importante para os crentes, que é a seguinte: a caminhada cristã, ela é uma batalha. Nós estamos lutando diariamente com forças malignas, que estão sim tentando nos derrubar. E você, cristão, precisa estar consciente disso. Você não pode dar bobeira aqui. A vida cristã não é um parque de diversões. Não é uma redoma de vidro que você entra ali e fica 100% protegidinho. Você não está imune aos ataques de Satanás, aos ataques do inimigo. Outra coisa importante, não existe pessoa neutra nessa batalha. Só existem 2 categorias. Ou você está alistado no exército de Deus, ou você está alistado no exército de Satanás. Não existe muro para você ficar em cima do muro aqui. Só existe esses 2 lados. E entenda, o nosso inimigo é astuto e terrível. E essa é uma batalha que vai seguir até o final. Por toda a história da Bíblia foi assim. Nós vemos uma guerra sendo travada a partir de Gênesis 3. É a semente da serpente contra a semente da mulher. Contra o descendente. A Bíblia nos coloca, nos introduz nessa batalha. O Novo Testamento amplifica tudo isso e você precisa estar consciente. Não é um parquinho de diversões. Muitas vezes nós vamos ter baixas entre as fileiras e ataques perigosos. Mas o Senhor é conosco. Ele nos concede meios eficazes para resistirmos firmes e permanecermos até o fim. Por sua graça nós temos ao nosso dispor. E precisamos usar de toda a armadura que Deus nos concede. E essa armadura, ela é composta de 6 equipamentos vitais para a nossa proteção. O primeiro deles, o cinturão da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, os calçados do evangelho da paz. Quarto, o escudo da fé.
Quinto, o capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. É vestindo de toda essa armadura de Deus que nós permanecemos firmes contra as ciladas do diabo. E esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui em Efésios 6. Lembrando sempre que a oração é a energia com a qual nós devemos lutar essa guerra. Ela capacita todo soldado cristão a fazer uso dessa armadura de Deus que ele acabou de descrever aqui. Então, de forma resumida, esse é o contexto, é por meio desse contexto que nós pisamos os nossos pés da pregação de hoje. E eu já queria começar aqui no primeiro ponto da mensagem, que é o seguinte: perceba a descrição do inimigo e a fonte da nossa força, dos versos 10 a 13. Eu vou ler mais uma vez, acompanhe comigo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha como Paulo trabalha essa descrição aqui. Olha como ele descreve o nosso inimigo dos versos 12 a 13. Ele deixa claro que a nossa luta não é contra pessoas. Não é uma luta física, contra carne, contra sangue. Mas é uma luta espiritual, e você precisa saber disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o povo de Deus padece porque não sabe contra quem está lutando. E é um grande perigo você disparar suas armas sem ter um alvo certo, sem ter um alvo correto. Mas contra quem é nossa luta então? O que Paulo diz? Ele diz assim: é contra as ciladas do diabo, contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí o crente lê isso aqui, ele se arrepia todinho, toma um susto, bate 3 vezes. Não é por aí. Não é para você bater 3 vezes na madeira e ficar todo arrepiado, mas sim, é para você ter atenção. E para que você conheça. E para que você tenha vigilância. Porque nós podemos ver com esse texto aqui que nosso inimigo ele é real e terrível. E ele também é invisível, maligno, astuto, insistente, grande, ou seja, numeroso e oportunista. Ele é invisível, irmãos. O diabo e seus agentes, eles são reais, porém eles são invisíveis. Ele é como um leão ao nosso derredor, buscando algum momento para devorar. Ele faz isso 24 horas por dia. Você não luta com ele com armas carnais. Elas não são capazes de alcançá-lo. Todas as bombas atômicas do mundo não fazem nem coceira nele. Ele é inimigo invisível. Ele também é maligno. Você já percebeu os nomes que a Escritura aponta para Satanás? A Bíblia chama ele de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, serpente e dragão. Tudo isso é para mostrar a malignidade desse ser. Não é para você pegar o cobertor, tapar a cabeça e ficar: ai meu Deus, eu não quero ir lá fora, eu estou com medo do escuro. Mas é para que você saiba, esteja consciente, e que isso gere em você uma urgência por vigilância e por tomar as provisões corretas para lutar nessa guerra. Ele também é astuto, como eu disse. Ele arma ciladas, ele faz armadilhas. Ele age dissimuladamente como uma serpente. Ele se transforma em um anjo de luz. Ele joga dúvidas.
Ele se disfarça, ele usa a voz mansa, ele usa muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas, levar as pessoas a duvidar da palavra de Deus, ele exalta o homem, ele age também como um leão, ele até ruge para nos assustar. Esse inimigo é astuto também, ele é insistente, ele não para. Ele não desiste facilmente. Ao ser derrotado, ele volta com uma nova estratégia. Ele é numeroso. Paulo fala de principados, de poderios, de príncipes deste mundo tenebroso e exércitos espirituais do mal. Significa que Satanás lidera um grande número em seu exército das trevas, um exército que odeia a Deus e que odeia também os filhos de Deus. E por fim, ele é oportunista. Ele está atrás das brechas. Você não pode dar bobeira, porque ele vai encontrar um novo jeito de atacar e você precisa estar ligado. Esse é o nosso adversário. Ele arma ciladas bem perigosas. E aí depois de toda essa descrição, você fala, não quero nem mais ter filho. Esse mundo é muito terrível, olha esse inimigo, mas não é para gerar medo em seu coração que eu estou falando tudo isso. Não é para gerar medo em seu coração que a palavra de Deus faz isso, mas é para gerar coragem. Coragem, ao mesmo tempo que te faz dependente do Senhor nessa batalha. É essas duas coisas ao mesmo tempo. E visto que nós somos filhos de Deus, nós somos novas criaturas em Cristo, em essência a nossa luta não é mais só contra os nossos impulsos, contra o nosso coração. O diabo usa sim forças além de carne e sangue como seus instrumentos. Dentre as muitas ciladas do inimigo, nós podemos observar algumas frequentes, como bem descreveu William Hendrickson, um comentarista desse texto, que disse assim: confundir a mentira com a verdade de forma a parecer plausível, citar ou usar erroneamente as escrituras, disfarçar-se como anjo de luz, induzir ministros a fazerem o mesmo, aparentando ser apóstolos ou ministros de Cristo, mas que não são, tentar se assemelhar a Deus, reforçar a crença humana de que o diabo não existe, entrar em lugar onde não se esperava que ele entrasse, e acima de tudo, prometer ao homem que por meio de más ações, ele pode obter o que é bom. Como a gente luta? Com um adversário tão ardiloso assim, quem poderá nos defender? Vocês lembraram, né? O verso 10 tem a resposta. O início de tudo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. E o que mais? Na força do seu poder. Quem poderá nos defender? O Senhor. Qual é a fonte da nossa força, irmãos? O poder do Senhor. Sim, o nosso inimigo ele é cruel, mas nós somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e assim nós resistimos. Nosso Deus também provê o meio, ou seja, a armadura, para fazer com que a gente fique firme, de pé, inabalável nessa caminhada. O dia mau, em que vemos descrito aqui, refere-se àqueles dias críticos de tentação, e de constante assalto satânico, que sim, os filhos de Deus sabem o que é isso, porque se você é filho de Deus, o diabo odeia isso. Ele vai lançar suas armadilhas. Você não pode ser ingênuo. Nesses dias nós somos assaltados, sem aviso prévio, é subitamente. Mas não somos largados sozinhos no campo de batalha. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui também. O Senhor é conosco, o seu poder nos dá força, a sua armadura nos faz resistir, nos faz vencer. Então, ao mesmo tempo que o relato bíblico ele é realista aqui, muito realista, ele também nos enche de esperança, porque o Senhor dos exércitos está com seu povo. Aplicação 1, desse primeiro ponto aqui para nós. Nessa batalha, você precisa evitar 2
perigos. O primeiro perigo, subestimar o inimigo. Muitos por aí negam a existência do diabo, desconhecem seu poder, não quer saber das suas armas, seus agentes, suas estratégias. Acham que diabo é o quê? Um mito, uma lenda, uma energia negativa. Esse negócio da energia é bem comum hoje em dia, né? Uma energia negativa, alguém que não se deve dar atenção. Afirmar essa posição é cair nas teias do inimigo, irmãos. A gente não pode ir para esse caminho. Mas também tem um segundo perigo que você tem que evitar, e é qual? Superestimar o inimigo, né? Tem crente que fala mais do diabo do que de Deus. Fala tanto do poder do diabo, do sei lá do que do diabo, que se esquece, que subestima o poder de Deus, fazendo o diabo protagonista de todas as ações, e aí algumas vezes parece que é o diabo que está conduzindo a história. Mas não, ele não está. Parece que o diabo está em tudo, né? Na Coca, no Uber, no hambúrguer, no CD da Xuxa, é óbvio. Em tudo que é canto, sabe? Mas nós não devemos ir por esse caminho. Sim, o crente precisa estar atento. E sim, o diabo luta para nos derrubar, mas ele continua sendo um cachorro preso na coleira de Deus. Deus é todo-poderoso, não o diabo. Então, evitemos esses dois perigos. Esse foi nosso primeiro ponto. A descrição do inimigo e a força com que lutamos essa batalha. Amém? Segundo, o equipamento para a nossa proteção na batalha. Como vimos, além de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, o soldado cristão, ele encara a batalha espiritual tomando para si a armadura de Deus. Esse é um equipamento para a nossa proteção. Cada peça da armadura faz enorme diferença e não pode ser negligenciada. Vamos ver esse texto mais uma vez? 14 a 17. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver um por um? O primeiro diz assim, cingindo-se com a verdade. Aqui é o cinturão da verdade. E Paulo está trabalhando com aquilo que ele tinha na época, tá, gente? Esse cinturão da verdade aqui é uma menção ao cinturão de couro usado pelo soldado romano daquela época. Era um cinturão que protegia toda essa região do abdômen. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada também. Ele era essencial para a armadura, por quê? Porque ele deixava a armadura unida e segura. Agora olha que interessante. Paulo diz que na luta contra Satanás, que é o pai da mentira, somente o cinturão da verdade pode nos fazer seguros. A verdade é uma força integrante, integradora da vida do crente vitorioso. O cinturão que Paulo diz aqui também segura a espada. E a não ser que você esteja firmado e pratique a verdade, você não pode usar a espada, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade. E Satanás tem muitas estratégias antigas e ele fica só colocando em novas roupagens, mas a essência é a mesma. A sua abordagem principal continua sendo insinuar que Deus não é bom e que Ele não está em nosso favor, que Ele não está preocupado com o nosso bem. A principal tarefa de Satanás é remover de nós a palavra de Deus, é remover de nós a confiança em Deus. Ele fez isso com Eva, fez isso com Adão. Ele faz isso em toda a história. Deus disse isso mesmo? Ele não está preocupado com o seu bem. Eu tenho um caminho melhor. Por que Deus te deu todas as árvores e só não te deu essa? Esse Deus não está preocupado com a sua alegria. Ele está te privando de alegria.
eu tenho um caminho melhor para você. Coma aqui e viverás. Eles comeram, caíram e morreram. Satanás mudou, a estratégia não é a mesma. Em toda a história. É te fazer pensar que à medida que você obedece à palavra de Deus, Deus te priva de alegria. Deus não está preocupado com você, Ele não está preocupado com o seu bem. Mas isso é mentira. O cinturão da verdade nos ajuda nessa luta. Nós rejeitamos a mentira de Satanás, praticando a verdade da palavra. Sim, o caminho que Deus escolheu para nós é o caminho de vida. É o caminho de vida. Não dá para dar jeitinho aqui. Uma igreja que ama e vive a palavra de Deus é um terror para Satanás. Ele odeia isso. Não sei se você já parou para pensar na dificuldade que é achar púlpitos fiéis no nosso país, não vamos muito longe não, no nosso país, no nosso estado. Já parou para pensar nisso? Satanás luta incessantemente contra isso. Essa batalha está aqui, agora. E você precisa estar consciente disso. Não dá para você ir ingênuo para o campo de batalha. Precisamos nos revestir da palavra. Só ela nos faz permanecer seguros. Esse é o cinturão da verdade. Mas tem mais. O segundo equipamento aqui é a couraça da justiça. Paulo está fazendo menção àquela couraça feita de metal ou de combinado de couro duro que protegia o tronco do soldado. E no tronco do soldado está o coração, está os órgãos vitais. No uso que Paulo faz aqui é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Como também no caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. Ele foi regenerado. Sem a justiça de Cristo e sem a prática da justiça no dia a dia, ou seja, sem santidade, não há defesa contra as acusações de Satanás. Ele é acusador, mas a sua acusação não prospera. E não prospera por causa da justiça de Cristo imputada a nós. É por isso que o coro de Romanos 8 é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Quem vai levantar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. É Deus que nos reveste de justiça. Nós não devemos dar brechas na prática de nossa justiça no dia a dia também. E devemos sempre considerar a justiça de Cristo que reveste o soldado cristão desde o primeiro dia que ele creu. Terceiro equipamento, calçados do evangelho da paz. Soldados romanos usavam calçados de couro duro com o solado cravejado de pregos. E esses calçados, eles davam estabilidade aos soldados. Porque ele fazia com que os soldados ficassem bem preso no chão. Ele tinha que estar bem estável no campo de batalha. Agora olha que imagem rica, irmãos. Se nós quisermos ficar firmes e de pé na luta, nós precisamos estar calçados com o Evangelho. É esse Evangelho que resolve o nosso problema de relacionamento. Olha que maravilha, se você é crente, você teve o seu problema de relacionamento resolvido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você teve o seu problema de relacionamento resolvido. Sabe por quê? Porque Deus resolveu o problema de relacionamento que você tinha com Ele, ao te dar Cristo. E Ele também resolveu o problema de relacionamento que você tinha com os outros, ao te dar Cristo. Então você tem paz. Olha que bênção. Paz com Deus e paz com o próximo. Deus restaura os nossos relacionamentos. Mas o diabo declara guerra para destruir os relacionamentos, para destruir os homens. Nós somos embaixadores. Embaixadores de um evangelho de paz. E o verdadeiro evangelho dá estabilidade ao crente.
calçados com o evangelho da paz, tem esse sentido. Em Cristo, com o evangelho, você tem estabilidade. Quarto equipamento, escudo da fé. A relação aqui é com o escudo romano, um escudo que era oval, mais ou menos 1,50 m. E esse escudo cobria todo o corpo do soldado, ele se encolhia atrás desse escudo. Uma das armas mais terríveis para um soldado, nesse tempo, no campo de batalha, era enfrentar dardos de fogo, que não apenas feriam, mas também incendiavam. Então ele está lá no campo de batalha, ele porta do seu escudo, e uma das coisas que ele faz com o escudo é se defender de dardos, de flechas, cheias de fogo. Então, por isso, esses escudos aqui, muitas vezes eram umedecidos para poderem apagar as flechas incendiárias que o inimigo lançava. E aí Paulo compara as flechas do inimigo com as tentações de Satanás. O diabo lança assim dardos de fogo em nosso coração e em nossa mente. Mentiras, blasfêmias, pensamentos de vingança, de ódio, de cobiça, de dúvidas, ardentes desejos para pecar, e toda uma massa podre de pecados. Se não apagarmos esses dardos inflamados pela fé, ou seja, pelo escudo da fé, eles acendem fogo no nosso interior, e nós somos levados a desobedecermos o Senhor. Na aljava do inimigo, há toda espécie de dardos flamejantes, mas o escudo da fé é poderoso para detê-los. O crente é alguém que vive pela fé e não por vista. Eu quero que você entenda isso hoje. Irmão, você vive pela fé, não por vista. Você vive por aquilo que o Senhor diz em sua palavra, e você confia, você acredita nisso. Você não vive simplesmente por aquilo que o seu olho consegue captar. O crente, ele sempre vai viver por fé e não por vista. Nós perseveramos aqui assim, e nós vamos chegar a Jerusalém Celestial pela fé também. Tenha essa certeza em seu coração. Quinto, capacete da salvação. O capacete era aquele instrumento que o soldado usava para quê? Para proteger a sua cabeça, né? Obviamente. E ao usar essa imagem, Paulo mostra que Satanás ataca sim a nossa mente. Ele ataca a nossa mente, colocando dúvidas a respeito de Deus, da palavra de Deus, da sua salvação, da sua condição, colocando dúvidas a respeito daquilo que Deus diz sobre casamento, daquilo que Deus diz sobre criação de filhos, daquilo que Deus diz sobre igreja, daquilo que Deus diz sobre relacionamento de uma forma geral, sobre tudo. Nossas cabeças são alvo dele. E foi assim, como eu disse, né, que nossos primeiros pais caíram. Satanás lançou seus dardos e eles caíram. Então, quando Paulo diz aqui sobre o capacete da salvação, é uma peça muito fundamental. E nos remete à ideia, também desenvolvida por Paulo, que a nossa mente tem que ser controlada por Deus. Nós devemos ter a mente de Cristo. E nessa luta incessante, nós devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo, cativo a Jesus. É mente guardada e fortalecida pela salvação do Senhor. E guardar a mente significa guardar os canais que entram informações e que ficam na nossa mente. É guardar os olhos, guardar os ouvidos, guardar o tato, no sentido de guardar aonde você se coloca. Aqui você se expõe. Aquilo que você deixa entrar na sua imaginação. É isso que é se guardar na mente. Ter todo o pensamento cativo a Jesus. Filipenses 4,8 é vital para nós. E nos chama a revestir nossa mente de tudo que é. Cantamos isso aqui. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável.
Por fim, Paulo diz sobre a espada do Espírito. É o sexto equipamento, o último. Naquele tempo, a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar uma espada. É lógico isso, né? E a espada que Paulo se refere aqui é uma espada mais curta, porém letal, que era utilizada tanto para defender quanto para atacar. Mas sabe o que é importante aqui? Você notar que a espada é a única arma de ataque em toda a descrição da armadura. Todas as outras são armas de defesa. A espada é a única de ataque. E a espada do Espírito é a nossa arma de ataque também. E essa espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque nós vencemos os ataques do diabo e nós triunfamos sobre ele atacando com a palavra de Deus. Não, você não ataca de mão pura. Você não ataca de mão vazia. É isso que está sendo dito aqui. Você não resiste ao inimigo indo de peito aberto. Isso é ingenuidade, isso é tolice. Você resiste com toda a armadura, fazendo uso da espada, ou seja, da palavra de Deus. Como Cristo Jesus resistiu às tentações de Satanás? Você lembra disso? Está escrito. Com a palavra, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que faz isso em você. Não está fazendo por quê? É com a palavra. É por isso que você precisa se esmerar na palavra. É por isso que você precisa conhecer a verdade, conhecer bem a verdade. É por isso que você precisa de uma igreja que prega a verdade. Se você se alimenta constantemente de lixo, como você vai ter uma boa musculatura para resistir no campo de batalha? Não faz sentido. Na casa do valente, o reino das trevas é saqueado pelo poder da palavra. É pela palavra que os cativos são libertos. É pela palavra que uma igreja é fortalecida. É pela palavra que o crente chega no dia final. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, me penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o equipamento que o Senhor nos dá. Você acha que esse equipamento é bom? Você acha que ele funciona? Com certeza. Precisamos tomar de toda essa armadura. Aplicação número 2 desse ponto. Mas, irmãos, nós somos dependentes do Senhor. E ao tomarmos toda a armadura de Deus, nós declaramos isso. A vigilância é constante, mas tenha atenção. Mesmo após vitórias, você precisa continuar vigilante. No campo de batalha não há espaço para dormir, ou há. Não nos campos de batalha verdadeiros. Mesmo após algumas vitórias, o soldado permanece atento. A nossa luta contra o diabo e suas hostes continuará até que ele seja lançado no lago de fogo. Então, até que esse momento não chega, enquanto nós vivemos aqui, nós teremos luta. Aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de guerra. Viver é lutar. Para o crente, viver é lutar. E depois de uma vitória, nós não devemos arriar as armas. Porque esse pode ser o momento mais vulnerável na vida de um soldado, depois que ele vence uma batalha em específico, depois de uma grande vitória. Mas o segredo na permanência está nessa vigilância constante aqui. Somente no grandioso dia da consumação, quando nós estivermos num novo céu, numa nova terra, onde habitam a justiça, e estivermos para sempre com o Senhor, é que nós entregamos nossos distintivos. As nossas armas de batalha serão trocadas. E aí sim, lá nós descansaremos. Lá não precisaremos lutar.
Mas esse dia vai chegar. Mas enquanto ele não chega, continue lutando. Continue vigiando. Esse foi o nosso segundo ponto. Terceiro e último. A energia com a qual devemos lutar essa guerra. Versos 18 a 20. Olhe mais uma vez. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Aqui Paulo nos diz que a energia que nós lutamos essa guerra é a oração. Ela é a energia que capacita o soldado crente a usar toda essa armadura de Deus. Porque nós não podemos lutar essa luta com as nossas próprias forças, com o nosso próprio poder. E a oração nos faz lembrar disso. Nos faz adquirir o poder necessário. E nós precisamos dessa energia, porque muitas vezes nós não temos o desejo suficiente de resistir. E é aí que está a nossa dificuldade. Sim, nós queremos nos livrar cada vez mais do pecado. Mas até que isso aconteça, ainda o desejamos. O pecado ainda exerce atração em nossas vidas. Ainda não fomos libertos da presença do pecado. A nossa armadura não é fraca, você viu como ela é poderosa? Você viu como é que ela é forte? Você viu como é que ela é eficaz? A nossa armadura não é fraca para resistir aos ataques de Satanás, a menos que nós deixemos entrar. E o que a gente faz? A gente deixa entrar. A gente cede. A gente abaixa as armas. A gente deixa com que ataques furem a nossa linha de defesa. E é por essa razão que o apóstolo Paulo está dando essa instrução final aqui. Ele não diz assim, coloca mais armadura. Coloca um material melhor na armadura. Bota mais, talvez 2 capacetes, você vai conseguir. Não, ele não diz isso. O que ele diz é, vocês precisam orar. Que a oração vai despertar dentro de vocês o desejo de usar a armadura que já está disponível a vocês. Nós só conseguimos permanecer nessa batalha através da oração, uma oração verdadeira, oração poderosa, oração em todo tempo, oração no Espírito. Oração no Espírito aqui não é você ficar falando em línguas, falando várias coisas indecifráveis, não. É uma oração que é motivada, guiada, dirigida pelo Santo Espírito de Deus. É uma oração que envolve súplica, que envolve ação de graças, que envolve intercessão. É uma oração que por muitas vezes significa orar de olhos abertos. Você já fez isso? Sabe quando você está no meio de uma praça? Ou num local público? E aí você vai orar para alguém? Aí você fala, eu vou ficar só de olho aberto aqui para vigiar se alguém não vai fazer nada com a gente. É como se fosse assim. Você ora e vigia ao mesmo tempo. É uma oração aquecida e levada à frente por uma insistência esperançosa. É uma oração que alcança a nossa comunidade também, todos os santos. Viu como Paulo disse? Ele pede que ore por ele e que ore também por todos os crentes. Por ele fala assim, ore por mim para que eu continue a pregar o Evangelho com ousadia. Para que o Evangelho siga forte e trazendo seus frutos. Nós precisamos uns dos outros, e toda essa oração que eu descrevi aqui, não é mera súplica por poder mágico. Não é você virar para Deus e falar assim, Senhor, me faz não ter mais nenhum problema em toda a minha caminhada cristã, de agora e para todo sempre, amém. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não é uma oração por um poder mágico, por um estalo e está tudo resolvido, mas é uma oração para o Espírito despertar dentro de nós, e no corpo de Cristo, que é a igreja, um zelo maior por Deus, uma força intensa, para que nós nos mantenhamos firmes nos propósitos do Senhor, quando esse inimigo perigoso se aproximar. Só essa energia nos capacita
a lutar na guerra. Aplicação número 3. Resistir ao pecado inclui algum grau de esforço humano? Sim, com certeza. A vida fiel é preparação, é defesa na batalha espiritual. O nosso hábito de piedade é um meio usado pelo Espírito Santo também, para aumentar a nossa fé, para instruir a nossa mente, para fortalecer a nossa vontade nos propósitos de Deus. Não podemos descuidar, irmãos, das disciplinas espirituais, da comunhão com o corpo de Cristo, que visa a nossa santidade, que visa desenvolver em nós uma boa musculatura para a guerra espiritual. Mas ainda assim, que todas essas coisas fazem parte e são essenciais, também devemos entender que o elemento central da nossa resistência consiste em tomar as provisões que a graça do Senhor já fez por nós. Em tomar das armas que Deus já nos deu. E nos fortalecermos em seu poder. Tudo isso junto, e esse elemento central, nos leva ao propósito de nos fazer vencer e permanecer inabaláveis. Essa palavra é forte, né? E é exatamente isso que ela significa. Permanecer, permanência inabalável. O soldado cristão tem tudo isso diante dele. Em Efésios 6, 10 a 20, Paulo nos prepara para essa guerra espiritual. Nos assegura, sim, que nós podemos resistir às ciladas do diabo, que há esperança de vitória, quando nós obedecemos a palavra, e entendemos a natureza da nossa capacitação das armas que nós temos. Entendemos quem é nosso adversário, das armas que o adversário usa, mas também do amor de Cristo que nos dá poder. Entenda isso como forma final dessa pregação. O amor de Cristo nos dá poder. Crê que Deus nos renovou, que nos fez pertencer a Ele e que nos tornou capazes, nos dando meios de vencer a batalha, é essencial para que nós vivenciemos a vitória de Deus sobre o pecado e sobre o diabo também. Creia no amor de Deus por você, se você é filho de Deus. Se você ainda não conhece esse Cristo, se arrependa hoje e prove agora esse amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por não nos deixar sozinhos no campo de batalha. Obrigado, Senhor, por nos dispor de toda a armadura de Deus. Obrigado, Senhor, por nos fazer participantes da vitória de Cristo. Cristo venceu a esperança para nós, teu povo. Obrigado porque no amor de Cristo nós temos poder. Nós temos vida e nós temos redenção. Nos faz entender profundamente essas verdades, Pai. Abençoe a nossa igreja e a todos que estão ouvindo essa pregação. No nome de Jesus. Amém.